é encarada como apenas uma formalidade, ou seja, chama-se um pregador, né, e o pregador se locomove até a igreja, né, até uma determinada distância, e é dado talvez 20 minutos, 15 minutos. E olha, qual é a capacidade de síntese do pregador ali é realmente exigida, porque imagine você sintetizar um texto ou sintetizar uma explanação, né, para a igreja em apenas 15 minutos, 20 minutos, às vezes 10 minutos, né, como uma determinada igreja, né, não é aqui do nosso estado, né, que eu estive frequentando, e foi me dado 10 minutos, e 10 minutos realmente é só um texto bíblico, a saudação, agradecimento e a paz do Senhor, porque realmente, né, e eu respeitei logicamente, né, era 10 minutos, então entreguei no horário certinho, né, 10 minutos, e realmente depois daquele dia eu acabei refletindo. Algumas igrejas enxergam a exposição da palavra como simplesmente uma formalidade, e não é. Se na adoração, se no louvor é uma reação, uma ação nossa de agradecimento, de adoração ao Senhor, na palavra nós temos o que? Deus comunicando-se conosco, ou seja, o que Deus tem para falar conosco, né? Algumas pessoas não estão nem aí para o que Deus tem para falar conosco, e isso é demonstrado no pouco tempo em que dá para a pregação, né? Alguém tem alguma colocação, alguma dúvida? Não? O convite no nosso livro está posto como apelo, né? Eu tenho um problema quanto ao termo, talvez isso seja até irrelevante para alguns afirmam como apelo, mas vamos observar a definição do que seria um apelo. Alguém poderia dar uma definição de apelo? Fora do elemento do culto, o que seria um apelo? Uma pessoa que apela para outra pessoa, o que ela está fazendo? Está recorrendo, realmente, né? Eu vou apelar, ou seja, quando estamos num debate e a pessoa já não observa mais os critérios, né, do debate, né, e faz determinada agressão ao outro, a outra vai responder: você está apelando para agressão, você está apelando para tal coisa. Então imaginemos tratar isso como um convite, né, à pessoa para se converter ao Senhor. Ou seja, você não vai apelar para o sentimento dela, você não vai apelar para o estado emocional dela, você não vai fazer um apelo, né, você vai fazer um convite, né, ou seja, você está convidando a pessoa para se converter ao Senhor, né, não somente apelando para aceitar Jesus, né, que são termos totalmente diferentes e distintos, né, o converter-se com o aceitar a Jesus, ou seja, você está convidando a pessoa a se converter, a vir aos pés do Senhor, pois não é um produto que você está oferecendo, é o Evangelho transforma a vida. Então, o convite, logicamente, em a maioria das igrejas é feito após a pregação. Algumas igrejas, né, e até talvez equivocadamente, o apelo, o convite é feito antes da pregação. E eu fico até pensando ali, imagina a pessoa vai se converter sem antes ter ouvido a palavra do Senhor, apenas pelo elemento do louvor. Então a pessoa deveria ter vindo já predisposta a se converter ao Senhor, né? Então, normalmente o convite é feito após a ministração, após o irmão, o cidadão, ter ouvido a palavra do Senhor, ter ouvido, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E o encerramento, né? Também está elencado aqui no nosso livro, no primeiro capítulo, os convites antes do encerramento, os avisos antes do encerramento. Algumas igrejas que têm o sistema de data show não fazem o convite de forma verbal, pelo pastor, pelo secretário ou qualquer irmão que seja. Então, os avisos é feito pelo data show, né, e o que também ganha um pouco de tempo no culto, né. Outras igrejas
ou como a maioria das igrejas, o convite é feito de forma verbal, ou seja, após a ministração, a pregação, vem o pastor, o secretário ou qualquer outro obreiro e dá os avisos da semana inteira ou do mês inteiro, dependendo da proximidade de alguns eventos. Mas isso fica a critério, logicamente, da liturgia, da denominação da igreja local. Eu acho mais salutar, mais interessante fazer o aviso pelo sistema de data show, pelo sistema talvez, como chama aquele aparelho um pouco mais antigo da data show? O retroprojetor, pelo retroprojetor, ou talvez por um informativo que é distribuído aos irmãos no final do culto, pois os avisos às vezes acabam cansando os irmãos, pois encerrou-se a pregação, as pessoas já se converteram ao Senhor, o pessoal já está querendo ir embora e temos mais 40 minutos de aviso. Vemos que metade da igreja vai sair, alguns irmãos vão saindo, outros vão ficando. Então, para evitar isso, que os irmãos fiquem até o final, seria mais interessante divulgar um informativo, ou talvez pelo retroprojetor, pelo data show, ser feito esses avisos, seria mais interessante. E o encerramento, que logicamente, da mesma forma como nos dirigimos ao Senhor no início do culto com uma oração, para que o Senhor venha, realmente, o seu Espírito venha dirigir a liturgia, o culto, venha se manifestar no culto. O encerramento é feito também por uma oração agradecendo ao Senhor pelo que Ele fez, e logicamente para nos despedir de paz. Pode falar, gente. Ao invés do apelo, o convite seria fazer então o aviso antes da mensagem, também já fica acontecer assim. Isso também seria interessante, os avisos antes da mensagem. Agora, aí que tem uma problemática, se o aviso é feito de forma verbal, e o aviso é um pouco extenso, então a mensagem se acaba sendo prejudicada, ou seja, o tempo da mensagem é reduzido, então temos que priorizar a palavra, Então é interessante, os avisos serem feitos talvez antes da pregação, desde que não sejam muito extensos, algumas igrejas de grande porte, se forem dar todos os avisos num único culto, vai preencher o culto inteiro, Então é salutar, que os avisos serão feitos de forma semanais, então só pela semana, os avisos que vai acontecer na semana. Alguém tem mais outra sugestão? Às vezes eu já percebi também, o culto começa aquela bênção, Deus derramando do Espírito Santo, e daí quando vai começar a mensagem, começa a fazer os avisos, daí parece que quebra, aquela espiritualidade, daí parece que dá uma frieza na igreja, eu já percebi isso. Há uma mudança no culto daí. Sim, acaba atrapalhando então, por a isso espiritualidade. Então por isso que porque os avisos é parte apenas integral do script da liturgia, não é parte da adoração, não é parte do culto em si, ou seja, está um pouco afora, então faz parte da estrutura. Então o aviso deveria ser feito ou antes ou depois. Irmãos, na verdade a nossa igreja ela é acostumada a dar os avisos no final. É tudo questão de reeducação, porque a parte também dos avisos também é uma parte espiritual, é a parte do que a gente vai trabalhar na semana. Então o que acontece? Até esse ponto que você tocou antes da mensagem é um ponto maravilhoso, porque você pega toda a congregação, pega os atrasados e pega aqueles que não saíram ainda. Aí o que acontece? Porque se você chegar no finalzinho, o culto está derramando, está virando retetel, o pessoal virando cambote e tudo, mas tem aqueles que deu 9h30, estou indo embora. Aí acaba 10 horas, você